Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, segunda maquiagem da nossa série de Halloween para esse ano de 2016. Eu espero muito que vocês gostem. A sugestão de hoje é um tutorial de um zumbi pop art inspirado no movimento pop art. Para quem não conhece, até já tive uma das primeiras maquiagens que eu fiz aqui no canal de artística foi do movimento pop art. E eu me inspirei em várias maquiagens de gringas, principalmente nas gringas. Vi muitos vídeos, fiz muito estudo para trazer essa maquiagem aqui para vocês. Para quem já perguntar nos comentários, eu já vou responder de antemão o tempo que levou essa maquiagem. Comecei a 1h da tarde e terminei por volta das 10 horas. Fiz um intervalo mais ou menos de 1h30, enquanto a bateria da câmera carregava pela primeira vez. Tá certo? Então é isso, eu espero muito que vocês gostem, que apreciem. E se gostarem, não esqueça de dar aquele joinha pra mim, aquele gostei. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários, tá? E se você ainda não é inscrita no canal, não esqueça de se inscrever depois que assistir ou antes de assistir o vídeo, tá bom? Então vamos lá acompanhar o tutorial de hoje. Bom, gente, eu vou começar com este lápis da NYX, é o Jumbo, na cor Milk, que é o branco. Vou utilizar ele para fazer todos os desenhos daquilo que eu quero desenhar no meu colo. Hoje eu decidi começar pelo colo porque era uma parte que ainda estava um pouco não muito definida na minha cabeça, a questão dos desenhos, etc. Então eu preferi começar com o colo. Então eu tô fazendo todas as partes assim de rasgos do meu zumbi com o lápis. Você pode fazer diretamente com a tinta, mas eu preferi começar com o lápis porque ele fica mais fácil de arrumar, de tirar caso você faça alguma linha errada. Tá? Então eu usei o Jumbo da NYX por causa disso, porque fica mais fácil, somente por isso. Eu vou fazer até as marcas dos ossinhos, tudo bonitinho, para depois a gente já começar a pintar. Na parte de fora eu utilizei essa tinta da Graftobium. Eu vou fazer um vídeo separado falando só sobre essas tintas, tá? Porque vocês estão me perguntando bastante sobre elas, questão de qualidade, etc e tal. Então eu vou fazer um vídeo separado falando só sobre elas, tá? Como elas funcionam e tudo mais, tá bom? Então eu vou pintar tudo por fora com essa cor. Essa vai ser a cor principal do nosso zumbi pop art. Eu gosto muito dessa cor, é um azul Tiffany, né? Um verde água ou um azul esverdeado. Muito meio indefinido aí, mas é uma cor super bonita e eu vou trabalhar com ela por quase 100% do nosso zumbi vai ser nessa cor, tá? Pintado todo o colo, o braço, aí você escolhe tudo que você quer pintar, se você quiser fazer só o rosto, se você quiser fazer só metade do colo, aí fica a teu critério. Com o próprio Jumbo eu vou terminar de preencher todos os espaços que caracterizam os ossos, né, as costelas e etc e tal, traqueia, enfim, tudo que é para ser desenhado com osso. Nas partes que ficaram a cor da minha pele, eu vou preencher agora com a tinta rosa. Inclusive, gente, eu utilizei, assim, cores bem bebês, assim, bem pastéis. Eu achei que ia ficar bem legal essa combinação. Mas se você quiser, você pode trabalhar com tintas, com cores mais fortes, tá? Então, em todos os espaços aí que ficam caracterizados como fundo da carne, entre aspas, eu vou pintar de rosa. Vou fazer todo o contorno em torno dos ossinhos e vou preencher todos esses buraquinhos com essa cor, tá bom? Com a tinta roxa, eu vou começar agora a sombrear o fundo dessa minha carne, digamos assim, pra gente começar a dar dimensão para essa maquiagem, para não ficar tudo chapado. Então, você poderia utilizar uma tinta preta, se você preferir, para fazer essa parte de profundidade. Mas achei que o preto ia ficar muito pesado, por isso que eu preferi entrar com o roxo, porque achei que ia ficar mais divertido e mais colorido. Tá? Então eu vou fazer isso em torno de todos os rasguinhos e também depois eu vou fazer em torno de todos os ossos para realmente parecer que os ossos estão mais à frente do que o fundo, né? Para parecer que está um pouco mais à frente, a gente dá essa noção de profundidade mesmo para essa maquiagem. Agora com a tinta branca, eu vou utilizar ela para terminar de
preencher, digamos assim, os nossos ossos, né? Porque antes eu tinha pintado completamente com o Jumbo da NYX, mas para ficar um preto um pouco mais liso, entre aspas, eu utilizei a tinta branca para terminar de definir os ossos, tá? Para fazer as partes em preto, eu preferi utilizar o delineador em gel da Inglot diluído com um blend da Kryolan. Eu poderia ter usado a tinta preta? Sim. Mas como elas são tintas à base de água, né, ativadas à água, às vezes o preto não fica tão intenso como eu gostaria na primeira passada. Já com o delineador não tem esse problema porque não se funde com a tinta, né? Então por isso que eu decidi trabalhar com delineador para fazer todos os contornos dessa maquiagem. A gente vai contornar simplesmente tudo que a gente fizer. Sério, se você for pesquisar assim no Google o movimento pop art, as maquiagens pop art, tudo relacionado a pop art, você vai ver que tudo no pop art é sombreado, tem essas margens, né? Tudo bem desenhadinho para realmente dar esse aspecto meio que de quadrinhos. Então a gente vai fazer isso por fora de todas as feridas, de todas essas feridas abertas e em torno de todos os ossos também. Feito isso, agora eu vou utilizar uma tinta azul, mesma teoria da parte do fundo de dentro do machucado que eu utilizei o roxo, eu preferi utilizar um azul escuro para fazer o sombreamento por fora das feridas também, para dar um pouquinho mais de dimensão. Gente, quanto mais detalhe vocês colocarem nesse tipo de maquiagem, mais realista ela vai ficar, mais ela vai dar um efeito legal. Então eu vou sombrear tudo, tanto em volta das feridas, como também eu vou sombrear todos os meus ossos, né? Vocês vão ver, ó, com um pincel de esfumar. Inclusive, falando sobre os pincéis. Gente, eu utilizo pincéis baratinhos, réplicas, a maioria de cerdas sintéticas, porque são produtos cremosos, são produtos à prova de água, não, ativados à água, né? Então são produtos que eu não tenho muita dó. Apesar dessas tintas não mancharem os pincéis, eu prefiro utilizar pincéis um pouco mais baratos ou réplicas para não ter muita dó de utilizar. Então eu tô sombreando todos os meus ossos, todas as partes mais que eu quero dar aspecto mais profundo, enfim, para dar realmente esse aspecto mais comic book, né? Mais pop art possível. Aí, voltando com o delineador, a gente vai fazer todas essas marcas de expressão, digamos assim, que se você também for reparar nas imagens pop art, todo estilo deles tem essas linhas de expressão marcadas em volta de praticamente todo o desenho, né? Então, e não tem nada assim, gente, definido. Ah, vou passar a linha aqui. Não. É uma coisa que você vai olhando e você acha que pode colocar mais uma linha aqui, mais outra linha ali. É uma coisa que você vai deixando a tua criatividade fluir. Além de linhas, também faz parte pintinhas, bolinhas, principalmente na maquiagem pop art. A gente vê muitas pintinhas brancas, né? E nesse caso eu tô fazendo com o preto para dar o efeito. Tô fazendo também nos ossos, contornando, para dar o efeito ainda mais desejado. No rosto, eu vou utilizar esse lápis, esse é um lápis bege da Catarine Hill, para eu fazer todo o esboço do rosto. E em volta de todo esse esboço de nariz, o cérebro, o rasgado da boca, eu vou começar a pintar agora com a nossa tinta azul, nossa tinta azul Tiffany, enfim, a melhor definição que você puder encontrar para essa cor. Aí eu vou pintar tudo em volta, que é a cor do nosso zumbi, a nossa cor primária do nosso zumbi. Para dar um efeito bem bacana no cérebro exposto, eu misturei a tinta vermelha com a rosa,
para dar esse tom de rosa mais escuro. Eu quis realmente sair um pouco do rosa bebê e dar esse aspecto de rosa mais escuro para ficar um pouco mais colorida a nossa maquiagem, tá? E, assim, na borda do cérebro eu utilizei o rosa clarinho pra gente fazer quase que um gradiente, né? Um ombre entre um rosa mais claro e um rosa mais escuro. E depois disso a gente vai contornar também com o delineador para dar a linha escura, a linha preta. Depois, gente, o cérebro, infelizmente eu perdi o arquivo da parte de gravação, o desenho do cérebro em si. Eu fiz um monte de minhoquinhas, essa é a verdade, tá? Enfim. Aí agora com a tinta branca eu poderia fazer com o jumbo também, mas eu preferi já entrar com a tinta para agilizar o processo. Já com a tinta branca e um pincel pequeno de detalhe, eu vou começar a fazer o desenho dos dentes. Gente, eu não caprichei nem um pouco nesse desenho dos dentes, tá? Eu quis fazer eles assim, parecendo meio que uma coisa bem feia, bem de garras, entre aspas, nesse desenho mais grosseiro de dente, tá? Para dentes bem ferrados. E depois de desenhado, a gente vai preencher ali dentro também com a tinta rosinha para dar o mesmo aspecto que a gente fez no colo. O mesmo processo que a gente fez ali no colo nas feridas, a gente vai fazer a mesma coisa no rosto. Não tem nada de diferente nessa parte, tá? A gente vai desenhar ali em volta, vai fazer toda essa parte aí que a gente já fez ali no colo sem novidade nenhuma. Enquanto vocês vão vendo essa parte da boca, eu vou explicando um pouquinho sobre o cérebro, tá, gente? Porque eu perdi o arquivo, infelizmente, e eu não mostrei a parte que eu executei ali o desenho do cérebro. Na verdade, eu fiz um monte de minhoquinhas, nada, nenhum desenho muito definido, um monte de S's, minhoquinhas com um delineador em gel, em preto, tá? Sem muita novidade, sem muita dificuldade, não tem um nível de dificuldade grande, tá bom? Na parte dos olhos, para vocês, vai ser o lado esquerdo que vocês estão assistindo, mas foi o meu olho direito. Também não gravou, tá? Eu perdi o arquivo. Então, eu vou mostrar o material que eu utilizei. Eu utilizei a tinta rosa para fazer o olho direito, tá? Esfumei ele até entrar em contato com a tinta azulzinha. E para selar, eu utilizei essas sombras rosinhas, que é da mesma cor da tinta. Esse lado, eu quis fazer um lado mais barbizinho, mais fofo. Então, eu utilizei o delineador para poder fazer um delineado gatinho bem caprichadinho para vocês. Tá vendo, ó? Só o rosinha entrando em contato, o ombrezinho ali bem caprichado, transição bem executada, sem muita dificuldade. E a sobrancelha eu pintei de preto também, tá? E vou começar agora a fazer essas linhas, essas marcas de expressões que eu já comentei aqui com vocês, que não é nada muito definido. Você vai olhando e vai, pode ter uma linha aqui, mais outra linha aqui. E finalizei a parte inferior dos olhos. E vou agora finalizar todo esse lado, fazendo todas as linhas de expressões. Vou terminar de fazer o contorno perto do nariz. No nariz eu desenhei ele, aqueles dois tracinhos típicos de caveira, que a gente já conhece em várias maquiagens. E pintei com um delineador preto também, tá? Sem tinta. E depois eu selei com uma sombra preta, porque meu nariz anda numa oleosidade que só, viu, gente? Agora o outro olho vocês vão ver todo ele em detalhe. É praticamente o mesmo processo que eu fiz no rosa, mas ele foi um pouquinho mais caprichadinho. Eu usei a tinta roxa desse lado, eu quis fazer diferente, porque eu achei que ia ficar bem colorido, mas você poderia fazer com a mesma cor, tá? E vou esfumar essa tinta até ela entrar em contato com a tinta azul ali na borda e a gente vai trabalhar bem, esfumando uma tinta na outra até não ficar marcações entre a transição entre uma cor e outra, tá? Então eu vou voltar com a tinta azul e vou trabalhar esfumando as duas tintas até elas se misturarem, mesclarem ali e não ficar nenhuma marca
aparente nessa maquiagem. Com essa minha paletinha de 88 cores, Xing Ling, não tem marca, eu utilizei essas duas sombras roxas mais escuras na pálpebra móvel e depois essa lilazinha de cima pra gente poder selar a tinta e fazer um ombre bem bacana. Então na pálpebra eu quis fazer ela mais escura, foi proposital, mas você poderia selar essa tinta com a mesma cor, uma cor similar à cor da tinta, tá? Mas eu quis fazer um aspecto mais escuro na pálpebra móvel desse lado. Então eu fui selando e esfumando essa sombra em cima da tinta. Inclusive eu fiz bem caprichado na parte inferior, porque esse olho a gente vai parecer que tem um monte de... O desenho que a gente vai fazer depois com o delineador em gel, as risquinhas, as marquinhas de expressão, é pra parecer que esse olho tá cheio de pelanquinha, sabe? A pele bem pelancuda embaixo. Então por isso que eu já fiz ele bem escuro, mesclei até com um pouquinho de sombra preta. Então agora a gente vai começar a fazer as marcas, tá vendo, ó? É uma marquinha, parece um monte de zebrinha que a gente tá fazendo. Mas conforme você vai fazendo, ó, vai dando um aspecto, parece que é uma pele em cima da outra. Esse é o aspecto que eu quis dar pra esse olho desse lado. Continuei fazendo o nosso cut ali em cima e fui dando cada vez mais detalhes e vou finalizar agora, vou terminar de completar a minha sobrancelha de preto também. Aí, amores, agora é a parte de dar cada vez mais detalhes para essa maquiagem, risquinhos, pintinhas, o que você quiser. Eu fiz com o preto e depois eu vou entrar um pouquinho com a tinta branca, vocês vão ver, porque no pop art também temos detalhes pontuais com o branco. Então eu vou entrar um pouquinho com a tinta branca para dar um efeito assim de luminosidade, de iluminação para essa maquiagem. E ela dá um efeito bem bacana realmente em fotografia e em tudo, tá? Então foi bem aleatório essas partes do branquinho que eu fiz. Aonde eu achava que podia colocar, eu coloquei. Finalizei os olhos com um belo par de cílios postiços. Estou usando aquele da Nina, tá? Que é aquele de 30 aplicações. Eu achei que ele ia dar um efeito bem legal na nossa maquiagem. E, gente, só para efeito de fotografia, eu fiz todo o meu braço esquerdo, para vocês o direito que vocês estão assistindo aí na tela, mas eu fiz todo o meu braço esquerdo e depois eu pintei todo o meu braço direito, tá? Então, caramba, deu muito trabalho. Fiz à mão, como vocês podem perceber. De um lado eu fiz à mão também, mas foi mais para efeito de foto, para eu conseguir tirar foto sem ficar recortando muito ela. Então eu fiz praticamente todo o colo até a chegada dos seios e os dois braços e a mão de um lado, tá? Então, só para mostrar para vocês o procedimento de um dos lados, que o outro lado, como é meu lado contrário, foi bem difícil de eu executar, porque eu sou destra, e pintar com a mão esquerda foi bem difícil e acabou tomando muito meu tempo. Esse lado foi um pouco mais rápido. Então, só para mostrar para vocês como eu finalizei os braços, tá bom? Fora isso, você pode finalizar com uma lente de contato para dar um efeito, que na época eu não achei para colocar. Eu queria ter colocado uma lente tipo branca, alguma coisa do tipo, para dar um efeito bem legal. E finalizei com uma peruca também, praticamente nos mesmos tons da maquiagem, para ficar uma coisa bem fofinha para vocês. Apesar de ser um zumbi, ficou um zumbi bem fofinho. Você pode finalizar pintando o cabelo também com aquela tintinha mágica que eu já usei no tutorial da Arlequina, usei no do palhaço também para pintar o cabelo de azul, enfim. Você pode utilizar o seu próprio cabelo para dar o efeito. Ou então comprar uma peruca. Eu já tinha essa peruca do Halloween do ano passado. Pintei ela um pouquinho com a tinta ali, dei uma estilizada nela para combinar com a nossa maquiagem de hoje. E assim, estamos finalizando nossa maquiagem Zumbi Pop Art.